Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá a todos, saudações a todos os descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais e saudações arcanas. Hoje, junto com o ilustre frater Adílio Jorge Marques, iremos apresentar um podcast tratando de um tema de enorme relevância para o esoterismo, que é a teosofia. Vamos discutir não somente em que ela consiste, mas as diferentes vertentes em que essa forma de pensamento, que se enraizou profundamente nos meios ocultistas, esotéricos e, de certo modo, filosóficos, vem apresentando do século XIX, XVIII, XIX, até hoje, especialmente. Mas antes de iniciarmos e passar a palavra para o Adílio, gostaria de lembrar a todos que nos sigam em todas as nossas redes sociais do Sabedoria Arcana. Spotify Sabedoria Arcana, Instagram Sabedoria Arcana, Facebook Sabedoria Arcana, YouTube Sabedoria Arcana e, é claro, no nosso site www.sabedoriaarcana.com.br. Adílio, mais uma vez, saudações, muito bom estarmos presentes. Podemos dar início à nossa atividade de hoje no podcast. E eu, antes, além de passar para você as palavras iniciais, eu já entro com a pergunta que vai abrir a nossa conversa, que é: o que é teosofia? Olá, meu querido irmão, frater Pablo Santos. Prazer estar aqui de novo com você, com os ouvintes, né? Acho que, ainda bem, né? Ficamos felizes, frequentemente recebendo retornos assim, muito bons dos nossos trabalhos, né? Não só dos livros, mas também do que a gente faz nas redes sociais, e em especial pelo podcast, né? Um abraço para todos, né, que mandam sempre mensagens para a gente, Radra, Robert, todos os nossos ouvintes, o Luiz que está lá na Holanda, o Lincoln, que já também trabalhou aqui com a gente, né? Bem, teosofia. A teosofia é realmente um tema que, de uma certa maneira, até explica um pouco o fato de não ter um terceiro participante hoje aqui. Porque, de uma certa maneira, a teosofia acaba meio que, não só como a gente conhece, mas a teosofia, no sentido etimológico da palavra, acaba passando por dentro de tudo que a gente conversa, fala dentro desse meio, né, de religiosidades atuais e antigas, do misticismo, do ocultismo. Se nós formos levar em consideração que o significado da palavra, né, vem uma composição do grego antigo, né, que é Deus, né, Theos, e Sofia, sabedoria. Theos, Sofia, né? Ou seja, um conhecimento, um saber que significa uma sabedoria divina. Então, de uma certa maneira, várias tradições, vários pensadores, desde a antiguidade mesmo, que fazem toda aquela linha iniciática que
de uma certa maneira, chega também aos nossos dias, ao século XXI, aqui a 2022, tudo isso não deixa de ser uma sabedoria divina. A magia, a alquimia, né? Que, de uma certa maneira, todas essas tradições se misturavam com o que a gente chama de ciência, o nascimento da ciência antiga, medieval, né? E até mesmo a moderna, ainda no século XVIII, como você mencionou, né? Aí, pré-iluminismo, pós-iluminismo, no Renascimento, a gente vê bastante isso. Então, a gente tem nomes importantes, até mais recentes, tirando os antigos judeus, gregos, e até mesmo a sabedoria milenar de mais de 5.000 anos da Índia. A gente pode dizer que os ensinamentos dessa sabedoria divina passam por Jacob Boehme, por exemplo, pelo Luiz Clodio de Saint-Martin, personagens importantes para a tradição do martinismo, que é um tema que nós até já tratamos aqui na Sabedoria Arcana, no nosso podcast mais no início, né, desse nosso trabalho. O próprio Swedenborg, Emanuel Swedenborg, pessoas ligadas à alquimia, aqueles que estiveram por trás dos manifestos Rosacruzes, claro, no início do século XVII, com Valentim André e outros. E então, teosofia, ela, de uma certa maneira, começa antes, enquanto sabedoria divina, ao movimento que a gente conhece modernamente, inaugurado e tendo o seu nome maior com a Sociedade Teosófica, a Helena Blavatsky. A partir daí, enquanto um trabalho que é muito criticado, mas também, como eu disse, é muito utilizado, nós vamos falar sobre isso ainda, por vários outros movimentos, a teosofia ganha uma conotação própria, né? Ganha uma estrutura própria, que é dada pela Sociedade Teosófica, pelo tipo de fundamentação teórica que a Blavatsky coloca nos seus livros, e pelas organizações que advêm da Sociedade Teosófica. Sim, perfeito. Posteriormente, que nós vamos falar depois, como a Escola Arcana, por exemplo, a Sociedade Antroposófica, etc. Sim. Um elemento importante para destacar, e dentro ainda dessa questão originária, é que essa teosofia, né, que vem do vocábulo grego, ela, por estar posicionada na história, esse modus operandi, esse modo de pensar, esse modo de compreender o mundo, posicionado na história anteriormente ao surgimento da Igreja Católica, me faz pensar, por exemplo, se não estaremos diante, quando falamos da teologia, especialmente quando pensada, por exemplo, uma perspectiva como a teologia tomista de São Tomás de Aquino, agostiniana, etc., se nós não estaremos, ao nos referirmos à teologia, como conhecemos hoje, como área de conhecimento, a um ramo da teosofia, né? A um ramo específico da teosofia. Talvez seja possível pensar algo nesse sentido, tendo em vista que, muito antes do advento da Igreja Católica, da religião católica, nós já tínhamos formas de pensamento, especialmente no Oriente, que lembravam, ou pelo menos guardavam uma relação muito estreita com esse princípio. O que você acha, Adílio, a respeito? Olha, talvez para um teósofo, aliás, um teólogo, desculpe, no sentido estrito do termo, né, seja uma heresia, né, falar isso. Verdade. Mas é uma observação interessante que eu nunca tinha pensado, mas eu acho que tem fundamento quando a gente parte desse princípio que você colocou, né, que nós iniciamos a discussão aqui do que é o significado da palavra e do que é esse pensamento do sagrado, né? Nós temos até um autor muito conhecido aí na academia, dentre outros, né, como Mircea Eliade, que fala sobre essa questão, né, do sagrado e do profano, né, dos ritos, dos mitos, e sem contar o próprio Joseph Campbell. Então, se nós formos considerar que a origem, né, das religiões, vamos supor, até mesmo a cristã católica, né, com os personagens que você citou, de uma certa maneira, começa com outros movimentos, né, nasce de outros movimentos, né, do próprio judaísmo, de influências hebraicas,
todo aquele neoplatonismo, né, claro, tudo aquilo que está lá no amálgama, né, dos primeiros séculos da nossa era, no primeiro e quarto século, quando em 325, lá no Concílio de Nicéia, se estabelece, né, a religião, e vai dar lá Tomás de Aquino e tal, 1000 anos depois, não deixa de ser uma espécie de teosofia, né? Eu acho que toda religião, que eu diferencio normalmente de religiosidade, para mim, né, como, por exemplo, eu acho que a teosofia, o martinismo, né, o rosacrucianismo são manifestações de religiosidade. No sentido mais ortodoxo, né, mais dogmático, o cristianismo, né, em suas vertentes, o judaísmo, o islamismo, entre outros, são religiões, manifestações, né, com suas estruturas que a gente chama de religiosas. Todas elas bebem de uma sabedoria antiga, né, de uma sabedoria que tem que ser divina, que de alguma maneira quer te conectar, né, ou te recolocar num caminho iluminado, num caminho que seja mais virtuoso, que seja nem que seja um caminho chamado de salvação, né? Independente dos dogmas, dos problemas ou não que isso possa ter enquanto interpretação, a origem disso é uma sabedoria também considerada divina, de Deus, né? Então, de Theos, como você falou, eu acho que tem fundamento partindo por esse ponto de vista, né? Claro que provavelmente, como eu disse, né, para um teólogo de estricto senso... Sim. Essa é uma opinião, no mínimo, polêmica, né? No mínimo, é interessante esse raciocínio, né? Como eu te disse, eu ainda não tinha visto, né? Mas eu acho que olhando assim no sentido bem aberto, né, da situação, acho que tem a ver, sim. Dentro disso, Adílio, dentro disso que nós estamos conversando, você poderia falar um pouquinho, para poder nos situar dentro disso, um pouco sobre um início que você já menciona, né, que vem desde tradições muito antigas, um início na história que vai direcionando mais a teosofia ou o movimento teosófico para uma cara mais parecida com a que a gente tem hoje, e talvez falar um pouquinho dos personagens principais dentro dessa trajetória? Bem, então, um pouco do início da teosofia enquanto linha iniciática, né, transmissão iniciática, porque a sociedade teosófica ela tem uma quantidade de teoria, mas ela tem uma escola iniciática dentro dela, né? É bom que a gente fale isso. Ela tem várias manifestações, como a gente falou desde lá de trás, né, no mundo grego, né, pegando tradições, como eu disse, né, mais ao Oriente ainda, principalmente se nós formos considerar como a sociedade teosófica, né, se manifesta hoje com toda a questão da sabedoria dos antigos, da Índia, né, e mesmo, obviamente, da dinastia ptolomaica do Egito. Tudo isso, de uma certa maneira, vai se consolidando num saber místico, ocultista, que vai correndo sob rosa, né, ou seja, por debaixo dos panos da religião, pensando agora em termos de Ocidente, né, e por baixo do chão da religião católica, apostólica romana, que, obviamente, dominava todo esse cenário desde lá do século IV, V, como a gente falou, somente depois da queda do Império Romano até, a gente pode dizer, o Renascimento com bastante força, o Iluminismo mesmo, do século XVIII. Então, o que a sociedade teosófica vai, ali no final do século XIX, né, se formar, é como se fosse uma reunião feita por aquelas pessoas que estão à frente, dentre elas a chamada Madame Blavatsky, né, Helena Blavatsky, e outros que estão com ela nesse processo, trazer uma espécie de amálgama do que é mais importante desse caminhar iniciático. Então, Annie Besser, né, o Alfred Sinnett, o Leadbeater, né, claro, muito contestado e tal, mas está sempre com a Blavatsky, né, o George Mead, dentre outros, depois o Geoffrey Hodgson, que é um cara importante também lá na Inglaterra. Eles pensam e
por maneiras diversas, começam a canalizar e a sintetizar o que é mais importante, obviamente, de um acúmulo absurdo de um saber místico ocultista. Parte dessa catalisação, né, desse trabalho, é feito por um caminho espiritual. Então, as obras que marcam realmente são o coração da tradição teosófica, ao meu ver, existem outras que eu quero falar no final, mas são Isis Sem Véu, que é de 1877, e a Doutrina Secreta, que é de 1888, 11 anos depois, que são livros praticamente ditados. Eu não diria psicografado, né, para não ter uma confusão com o movimento espírita, mas eu diria dentro da visão que é passada do que os mestres, né, do Oriente, né, como Kuthumi, Moria e outros que estariam em contato, né, esses mestres de sabedoria, como ela fala, né, a Blavatsky, em contato com ela, e mesmo à distância, ou se materializando para ela, passassem esse conhecimento, seria uma forma de canalização, né? Uma forma como mais ou menos a gente poderia entender, no sentido de ela não perder a consciência e ter, ao mesmo tempo, consciência de si, né, enquanto pessoa encarnada, naquele momento. E, ao mesmo tempo, ter também ciência, né, ou seja, ter a sabedoria, o conhecimento, passando por ela, com um mínimo, digamos assim, de interferência dessa médium, né, que no caso era ela. O Leadbeater é um camarada que deixou muitos livros, todo mundo sabe disso, quem for pegar qualquer prateleira aí, em qualquer livraria sobre a teosofia, vai achar um monte de livros dele, do Leadbeater e da Annie Besant, principalmente, né? São aqueles caras que ficaram praticamente à frente da sociedade teosófica, principalmente após a morte da Blavatsky. Mas esses dois livros, Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta, que depois se juntam a outros textos dela importantes e as várias obras desses personagens que eu estou mencionando, vão constituir toda a doutrina teosófica, ou grande parte da doutrina teosófica, enquanto movimento da sociedade teosófica original. Ou seja, ela pretende ser uma espécie, na minha visão, na minha opinião, uma espécie de catalisadora dessa tradição iniciática, espiritual, mística, né, de milênios mesmo, no sentido de, inclusive, estar tratando, por exemplo, lá no volume 1 da Doutrina Secreta, né, da cosmogênese, né, e tem um outro volume dedicado à antropogênese, da origem dos mundos. Então, sobre o simbolismo arcaico universal. Então, é algo que vai além, inclusive, da civilização da Índia, judaica e etc. Né? Ou, claro, cristã. Dessa linha de pensamento da sociedade teosófica, saem formas esotéricas de pensamento que, de uma certa maneira, vão ser importantes para a posteridade, principalmente no final do século XIX, mas no século XX, que é uma espécie de cristianismo esotérico. Interpretação disso tudo aí que eu estou falando. Não, pois é. Inclusive, tem um paralelo que acho importante a gente fazer, porque nós estamos falando de século XIX, né? E é um século que é caracterizado na história das ideias como um século de grandes sínteses, né? É um século que vários autores produzem grandes sínteses. Dentro desse campo mais religioso, por exemplo, nós vamos ter o Espiritismo, por exemplo, já no final, nós vamos ter o Espiritismo, com a síntese elaborada pelo Allan Kardec. Nós vamos ter na filosofia e, de certo modo, nas ciências, o positivismo, como uma tentativa de fazer uma grande síntese, e me parece que a Blavatsky, assim, seguindo essa tendência histórica, talvez, ela realiza, ou busca realizar, uma síntese dessas diferentes vertentes teosóficas mesmo. Não custa lembrar que esse mesmo século XIX é o século que vai produzir, por exemplo, a síntese, que, seguindo ou não, concordando ou não, Karl Marx elabora quando vai tratar de filosofia e ciências sociais, especialmente quando aplicada
aos processos de mudança social, aos processos de revolução e etc. E aí, no final, nós temos até a doutrina marxista reconhecida como se fosse sinônimo, né, da doutrina socialista, né, quando, na realidade, nós tivemos antes outros autores e nós tivemos outras sínteses. Mas ele realiza essa síntese, né? E eu ousaria comparar, não sei se é pertinente, mas eu ousaria fazer uma comparação nesse sentido, porque o trabalho que a Blavatsky realiza é um trabalho que chega ao ponto de, hoje, no século XXI, haver pessoas que pensam na teosofia como sinônimo da doutrina que a Blavatsky nos lega, especialmente na doutrina secreta, no Isis Sem Véu e outros desses livros, né? É o que eu penso. Acho interessante. Também é algo bem diferente que você está colocando, porque realmente não deixa de ser um século das sínteses, né, políticas, sociológicas. E se você for olhar, inclusive, em outras organizações, em outros movimentos, o próprio martinismo, ele nasce um pouco como uma forma de tentar organizar, né? Talvez a gente possa usar, não sei a palavra, sintetizar a linhagem de Saint-Martin, também, né, mais ou menos nessa época aí da doutrina secreta, a partir de 1888, com papas e tal. Essa forma de pensar realmente estava impregnando ali. Você falou bem aí do positivismo, né, do Comte, na França, né, isso é importantíssimo aqui para a história do Brasil, né, para a República, que vai nascer baseada... Que eu diga a nossa bandeira com ordem e progresso, né? Exatamente. A República e a nossa bandeira nascem, né, da influência positivista, né, da igreja positivista aqui na Glória, no Rio de Janeiro, né, ordem e progresso, né, duas palavras do lema kantiano. Então, eu acho que, de uma certa maneira, ela faz isso. Só que é um trabalho hercúleo que, para muitos, só pode ser explicado por essa canalização que eu mencionei, porque essa síntese que você fala é uma síntese de, assim, uma quantidade absurda de argumentos de erudição que, para caber em 6 volumes da doutrina secreta, e que não são volumes assim do tamanho de uma Bíblia cada um, né? A gente tem no Brasil, né? A gente pode encontrar aí, é fácil, qualquer um pode verificar. E os 3 daí sem véu, né? Porque ela está tratando de arqueologia, mitologia, história, biologia química, filosofia, filologia, claro, né? Ela vai usar termos sânscritos o tempo inteiro e tudo isso é uma coisa que é nova na visão europeia, na visão americana. Tanto é que depois vai sair o glossário teosófico justamente para poder facilitar a quem está estudando essa leitura. Até porque isso migra para várias outras tradições, né? Quando a gente fala de karma, dharma, por exemplo, teosofia, são palavras, né, que se popularizam no mundo esotérico, não só no Brasil, mas principalmente em outras tradições, em outras ordens, a partir do trabalho da Blavatsky, da Sociedade Teosófica, que são palavras que estão inspiradas, né, digamos assim, numa outra língua, né, no sânscrito, que não era algo comum, né? Então, assim, mandala e por aí vai, né? Claro. Então é um trabalho realmente impressionante, e dentro desse trabalho eu queria mencionar também, foi publicado, posso estar errado, mas eu acho que foi depois da morte da Blavatsky, as cartas dos Mahatmas para o Cine. E essas cartas teriam sido passadas, né, ou materializadas, etc., né, para ela, e enviadas também para ele, são uma síntese importante de se entender, né, como é que funciona, o que é a Sociedade Teosófica, né? Sempre com um glossário do lado. Eu recomendo, se alguém quiser realmente se aventurar, que adquira. A editora Ground tinha no Brasil, não sei se ainda é editado. Esse sim é um livro grande, ou se fosse uma Bíblia, mas vale muito a pena. E essas cartas dos Mahatmas, né, desses mestres espirituais, da grande fraternidade branca, que teriam ditado essa síntese absurda, né,
que você mesmo está mencionando, elas explicam, né? E ao mesmo tempo também não são aceitas por todos. Existem várias contestações, né? Você sabe disso, né? A alegação de que elas foram produzidas falsamente, etc. Bom, o importante é que a tradição ficou, né? Sim, sem dúvida. E, inclusive, falando em síntese, e aí trazendo também um autor, uma autora, né? Quando nós vamos pegar o trabalho de Alice Bailey, né, como uma continuadora, a gente vê que ela vai seguindo essa linha. E aí eu vou citar 2 livros, né? Um que é o Astrologia Esotérica, em que ela vai realizando essa síntese, especialmente pegando elementos lá da astrologia védica, ela pega elementos da astrologia arábica, etc. E um que é complementar a esse, que é os 12 trabalhos de Hércules, que ali ela está realmente fazendo uma outra síntese também, porém usando como pano de fundo a mitologia grega, para trazer conceitos teosóficos, né, de grande importância, né, e seguindo essa linha da Blavatsky, né, seguindo essa linha. Alice Bailey, ela acaba desenvolvendo um trabalho influenciado por outro mestre, né, espiritual, o Falcão, mestre tibetano, né, com a escala arcana, né, que não deixa de nascer, de ter a influência, né, como vários movimentos ditos New Age, né, de meados do século XX para cá, né, que é um tipo específico de movimento. Todos eles são influenciados pela sociedade teosófica. Ela nasce ali, vai estudar ali, o pessoal pós-Blavatsky. E esses livros são importantes e acaba sendo uma visão pós-sociedade teosófica, pós-teosofia. Sim. Tá, e até hoje, se não me engano, fica na Suíça, sair da escola. Você me fala no nome. Sim. No Brasil, nós temos aqui a Fundação Cultural Avatar, aqui em Niterói. Né? É verdade. Está trabalhando nesse sentido, né? Desenvolvendo esse trabalho, fazendo divulgação e etc. E ela é reconhecida pelo Lúcio Scholars como sendo depositária, né, dessa tradição. Né? Então, muito boa fundação, inclusive, com obras importantes e que divulga o trabalho da Escola Arcana, né, no Brasil e você falou, da Alice Bailey também. Sim. Dentro disso, Adílio, que a gente está conversando, né? E aí é sempre importante fazer essa observação, eu acho. Assim como nós temos autores que são importantes, seguir essa tradição e tudo mais, eu queria saber se você gostaria de comentar sobre possíveis desvios que, porventura, aconteceram ao longo do tempo e acabaram aparecendo como teosóficos, como doutrinas teosóficas, mas que na realidade não tanto. Se você chegou a observar isso, mesmo sem entrar em detalhes, evidentemente, mas queria ouvir você um pouquinho a respeito. A gente sabe de algumas coisas, assim, a gente estuda, né, um pouquinho de cada coisa, e existem várias polêmicas realmente envolvendo o trabalho pós Blavatsky. Bom, já começa com ela, porque nem todos os estudiosos desses temas aceitam que esse trabalho tenha sido realmente canalizado, como a gente estava explicando antes, ou até mesmo que as cartas aos Mahatmas sejam originais, né? Essa discussão de parte a parte, quem defende, quem ataca e tal. Eu, particularmente, só fazendo um parênteses, eu não entro nisso porque eu acho que o importante é a mensagem. Se ela forjou aquilo tudo, foi o que eu disse. Qualquer um que se atreva a ler o trabalho que ela fez, basta pegar um livro só, da Doutrina Secreta, vai ver o quanto aquilo exigiria de uma mulher no século XIX, né, que acabou casada e tendo que fugir do casamento, não quis continuar uma vida comum, profana, lá na Rússia, e passou por várias dificuldades para escrever esse tipo de material. Como ninguém é perfeito, todos aqueles que deixaram alguma mensagem, encarnaram, deixaram uma visão, deixaram alguma mensagem para o mundo, todos, de uma certa maneira, estavam aqui encarnados, talvez grandes mestres
né? A gente pode botar Jesus, etc., que a gente atribui uma perfeição, mas, de uma maneira geral, todos os outros que iniciaram o movimento eram pessoas que atingiram um grau de conhecimento, de iluminação e etc., mas que também eram pessoas, não deixaram de ser. Sim. Bom, então ela tem essa questão, né, foi muito atacada por ter se separado, né, por ter andado sozinha pelo mundo, né, ido até o Oriente em busca de conhecimento, travando contato com lamas, com um material escrito que não era acessível à Europa, ao Ocidente, né? E dentro de toda a sua obra, né, quando ela vai falar, por exemplo, das raças, né, uma coisa discutida lá no Oriente, na Índia, inclusive, o início, como eu estava falando, né, cosmogênese, antropogênese, são temas que são tratados por ela. Isso depois, posteriormente, acabou sendo apropriado por pessoas que, obviamente, distorceram não só o trabalho da Blavatsky, mas vários outros dentro do ocultismo. E talvez a distorção mais famosa de todas, e acho que a mais importante e que impactou mais para a nossa história, é o nazismo. Sim. O nazismo, que era uma espécie de teocracia, por mais que poucas pessoas possam até não saber disso, era um movimento político, militar, etc., mas também teocrático. As ideias por trás do nazismo, todas elas são impregnadas por pessoas ligadas a ordens alemães, a movimentos esotéricos, ocultistas, muitos deles da mão esquerda, né? Mas que, de uma certa maneira, pegaram trabalhos da mão direita, como é o caso, por exemplo, da teosofia, pegaram obras do Nietzsche, e a própria irmã do Nietzsche, todo mundo sabe disso, né? Colaborou, do Heidegger, né? Então, passagens dos escritos do Nietzsche foram modificados pela própria irmã e reutilizados. Então, fizeram isso também com a teosofia e com obras da Blavatsky para justificar a tal da raça ariana, e seria a raça perfeita, que neste momento estaria, no século XX, XXI, estaria ainda vigindo como a raça mais evoluída em relação às anteriores, o que justificaria, né, a limpeza étnica. Inclusive, Ed, tem uma polêmica, sem te interromper muito, né? Mas porque está dentro do assunto ainda. Está batendo papo. Isso, claro. Exatamente. Está dentro do assunto ainda. E você que me conhece há algum tempo, sabe que eu tenho que falar as coisas enquanto lembro delas. Então, interrompa quantas vezes quiser, porque eu falo muito. Não, eu também sou assim, cara. E eu tenho que falar enquanto eu estou lembrando, porque senão já um dos símbolos, aí é uma parte que a gente vai entrar mais adiante, né? Mas só adiantando, né? Um dos símbolos que é comum ao movimento teosófico é a suástica, né? É um dos símbolos. Bem lembrado. Né? O Hitler utilizou como mola mestra, né, do seu simbolismo a suástica. E isso, sem dúvida alguma, rende ainda, e rendeu, sem dúvida, à época, principalmente no pós-guerra, né, severas críticas à teosofia. Agora, isso parte, na minha concepção, de uma visão tão canhestra quanto você dizer, por exemplo, que o Flamengo é uma sociedade soviética ou chinesa porque a sua camisa é vermelha. Exato. E quando na verdade não é nada disso, são coisas diferentes, né? Mas percebamos o seguinte: esses símbolos e signos tiveram uma apropriação muito forte até em outras áreas, né? Como você bem mencionou, coisas que foram desembocadas no nazismo, né? E tudo mais, né? Então acho que agora é importante fazer. Não, é importante, talvez isso aí ilustre melhor do que tudo que eu estava dizendo, até porque dentro dessa síntese, dessa concepção enorme que a teosofia abrange, que a Blavatsky também fez, e outros, mas ela é a grande mentora através dessa fraternidade branca, passa-se pelo estudo, obviamente, do Tibete, do Egito e tal, né, de várias outras religiões, e do budismo. E qualquer pessoa que vá olhar superficialmente a filosofia religiosa hindu, ou os movimentos, né, do Siddhartha Gautama, o budismo e tal, vai encontrar imagens
de vários deuses, inclusive do Buda, do Siddhartha, com uma suástica ou no peito ou na testa, no lugar do terceiro olho. E isso é muito anterior. O budismo a gente está falando de 500 anos antes da era cristã. Bom, o hinduísmo a gente está falando de 5.000 anos. Então isso é muito anterior àquela maluquice dos anos 30 do Partido Nazista na Alemanha do século XX. Sei. É importante. Então o nazismo se apropria de várias coisas da teosofia e também, né, da magia, da Kabbalah, claro, apesar de perseguir os judeus, né, uma pseudognose, do hermetismo e tal, para criar aquela maluquice. Inclusive, a SS é uma ordem. A SS não é uma infantaria de gente que estava andando de preto atrás dos judeus. Por trás da SS havia toda uma concepção religiosa. Tanto que a SS, na verdade, não são duas letras S, são dois sikhs, né? Você sabe disso. Duas runas. Exatamente. Mas são dois sikhs. Então eles estudavam as runas, estudavam toda a tradição nórdica que teria dado origem a eles, né? E para isso também fizeram essa sopa de letrinhas toda. E a teosofia, nesse aspecto, durante muito tempo, até que a poeira baixasse, acabou, assim como também, né, uma parte do budismo, acabou um pouco enrolada por culpa desses malucos lá da Alemanha nazista, né? Sendo que é só uma coisa interessante, mas aí é curiosidade, né? A suástica é uma cruz, né, gamada, né, como se fossem 4 letras gamas gregas, né, ali maiúscula, entrelaçadas, e ela gira como se fosse uma roda, uma pá de ventilador. Sim. E ela pode se girar no sentido horário ou anti-horário. Verdade. Tem estrógeno. E o que o nazismo fez foi pegar essa suástica que girava no sentido horário, estava desenhada para girar no sentido horário nessas doutrinas todas, inclusive na teosofia, como a gente está mencionando, e inverteu. No caso do nazismo, ela gira no sentido para a esquerda, no sentido anti-horário, no sentido contrário a esses movimentos. Não que esquerda e direita tenham qualquer conotação de tudo que está à esquerda é ruim, tudo que está à direita seja bom. Isso é uma definição europeia recente. É pelo fato de que, se estivesse tirando da esquerda para lá, ele votaria à direita. Ele inverteu com um sentido proposital. Não Hitler, mas os que estavam por trás dele, como Hitler, por exemplo. Né? E inclinou 45 graus, mostrando o movimento de uma nova ordem mundial que ele queria impor. Né? Então, tudo isso aí é um outro papo, que não é o caso aqui. Só para contextualizar mesmo. E dentro do que você perguntou da polêmica, a gente não pode esquecer da polêmica ali, duas, né? A do Lee Bitter, que tem várias acusações, né? Muito depois da Blavatsky, né? De ser pedófilo, né? De acusações de assédio sexual a várias pessoas, né? Não sei dizer se essas acusações foram provadas ou não, né? Foram várias alegações, então não vou julgar ninguém, porque realmente eu não sei. Se alguém souber e tal, né? Ou se você souber, eu não sei. Mas essas acusações... E depois foi a questão do Krishnamurti, né? Que tinha sido escolhido pela Anidessa e pelo próprio Lee Bitter para ser o grande líder espiritual do Ocidente e levar adiante esse movimento todo, a partir, inclusive, de uma ordem interna que eles tinham criado, chamada de Ordem da Estrela do Oriente, que, aliás, é até um nome que é muito copiado até hoje por algumas ordens contemporâneas, mas que não é a mesma Estrela do Oriente. E o Krishnamurti achou que estava sendo manipulado, né? Ele nunca teria sido, né, um avatar, um novo instrutor do mundo que deveria guiar, né, como um guru, um Mahatma, a sociedade ocidental, pelo menos, e se negou a fazer aquele papel, né, criando um movimento próprio, seus próprios textos, etc. E de uma certa maneira deixando um pouco mal eles dois, né, os seguidores, os continuadores da Blavatsky, como uma espécie de tentativa deles de criar um falso mito, né, um falso mestre. Então, assim, são as polêmicas que eu me lembro agora, que me ocorrem. E diria a você que é difícil que um movimento de tamanha abrangência, de tamanho volume de
de informações, novas doutrinas, questões iniciáticas, questões que vão para além disso, tem questões de estilo de vida, questões de cosmologia, etc., não vem a suscitar polêmicas, né? Até porque é um movimento que, em várias das suas, se a gente pode já chamar assim, né, encarnações, ele vem com uma proposta muito, muito ambiciosa e vem com uma proposta que é uma proposta que, a partir do resgate da tradição, você está construindo algo inovador. Então, né, você vai ter problemas. Quando a gente vai falar do caso específico da Blavatsky, aí é uma questão que hoje se conecta a algo que é discutido, que tem a ver com gênero, etc. Isso, se a gente pensar na época lá do século XIX, começo do século XX, isso se torna mais um fator de polêmica, como você bem colocou, porque ela não se apresentava como alguém adequado aos papéis sociais esperados de uma mulher da sua época, né, de forma nenhuma. Né? Então a gente tem uma série de elementos aí que vão mostrando que a teosofia, em suas múltiplas encarnações, ela traz uma polêmica não só por conta das suas características como pensamento, mas também pela sua tendência de desafiar uma série de questões que estão estabelecidas na sociedade há muito tempo, né? Dogmas e etc. estão estabelecidos há muito tempo, né? Então, é o que eu gostaria de comentar a esse respeito, né? Muito importante isso, né? Porque aí, a partir dela, do estabelecimento e da fama, né, todo o impacto que o trabalho dela causou na Europa, nos Estados Unidos também, para onde ela foi, né, depois em Adyar, lá na Índia e tal. Claro que outras mulheres passaram a aderir ao movimento. O movimento sempre foi, né, para todos, sempre foi aberto. Então, assim como a maçonaria durante muito tempo foi só masculina, né, que começou lá atrás, continuou assim, a teosofia não, sempre foi aberta a todo mundo. E isso gerou, óbvio, uma crítica, sem contar a crítica das religiões, né? As religiões durante muito tempo, a católica, grande parte, na Europa, perseguiu e falou bastante, né, contra. Até porque vários desses conhecimentos, né, a quantidade absurda de conhecimentos que estão nos livros, são conhecimentos que não são aceitos, como a astrologia, por exemplo. Sim. A astrologia, até hoje, se eu não me falha a memória, está no cânone dos pecados. É um dos pecados. É um dos pecados. Tem o leve, o grave e o gravíssimo, né? Pecado capital. É gravíssimo. Praticar astrologia é considerado pecado gravíssimo. E parece que fazer guerra é pecado grave. É grave, porque você pode se redimir. Pode se redimir. Inclusive, essa questão é muito interessante. Eu estudei na PUC por um tempo. Aí não vou dizer o nome do padre exatamente, né? Claro. Mas ele falava, e ele era um padre estrangeiro, ele veio fugindo de uma época em que na União Soviética você não podia exercer atividade religiosa, né? Então ele veio para cá. Aí eu falei com ele, né, sobre essa questão da astrologia, por que era tão renegada, né? Por que a astrologia era vista dessa maneira, inclusive tendo em vista o fato de que no início, né, das grandes navegações, por exemplo, se utilizava muito, porque ainda não havia distinção entre astronomia e astrologia bem feita, né? Então era utilizado como referência para navegação, etc. E nessa conversa ele me diz assim: a única referência bíblica que nós temos, ela é contraditória. Porque, por um lado, nós temos a adoração dos reis magos ao Cristo, que seria um apoio à astrologia, porém, no livro de Apocalipse, em João, é dito que na Babilônia, ao final dos tempos, serão condenados adúlteros, prostitutas, ladrões e astrólogos. Então, a única referência que tem é uma passagem muito pequena de Apocalipse em que João faz referência aos astrólogos. E que, na opinião dele, é a opinião dele, né? E olha isso, é um padre que estava falando isso comigo. Por isso que eu até preservo o nome dele, né? Obviamente, a gente sabe que vai circular muito, etc. Mas ele dizia assim:
no meu entendimento, isso é uma questão política meramente, porque não havia justificativa nem exegética e nem tampouco doutrinária para você ter essa reação tão forte, né? E ter bula papal, né? Condenando um pecado capital. Sim. Né? Então, Sim. é por aí. Né? Por aí Como essa acontece questão. com as ordens, né? Iniciática, né? Você tem, exatamente. Isso foi renovado em 1981, já que a gente está rapidamente passando por isso, quando o João Paulo II era o Papa e o Ratzinger, depois virou Papa, presidente para a Congregação da Fé, que em outros tempos se chamava Inquisição, ratificou, né, a proibição, essa questão gravíssima de fazer parte não só da maçonaria, mas de qualquer outro movimento, né, de punho Rosa Cruz e similares, né, e também incluísse, evidentemente, os estudos esotéricos e a astrologia. Exato. Então, e aí continua valendo isso. Continua valendo, e para a gente não ficar batendo muito na igreja, eu vou falar uma última coisa. Não é o caso. Não é nosso objetivo e tal, mas é porque não dá para passar por essas questões, porque elas têm muito a ver com o nosso tema. Mas, por exemplo, assim como o sujeito que professa uma posição política socialista, ele está excomungado preventivamente por causa de uma bula papal chamada contra comunismo, que não foi revogada, né? Apesar de nós termos movimentos contrários, né, na igreja, mas enfim, existe uma bula papal, né? Você, por pertencer a uma ordem esotérica, você e a sua geração estão excomungados. Preventivamente você já está excomungado. Então, Adílio, seus filhos, etc., né, netos, etc., vão ter dificuldade maior depois se quiserem ter uma função sacerdotal na igreja. E aí, com a teosofia, isso também vem muito forte, né? Porque ela está apresentando não só uma proposta iniciática, mas é um outro sistema religioso, cosmológico, cosmogônico e tudo mais, né? Então isso também é um fator para a gente considerar. É um fator para considerar. Isso mostra a importância da sociedade teosófica, né? Já que dúvida. Gerou toda essa, né, reverberou tanto, então algum motivo deve ter, porque aquilo que não incomoda passa rápido. Sim, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade teosófica e alguns conceitos principais, para a gente poder situar esse movimento já tomando corpo, né? Assim, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Sim, claro. Sim, mas, assim, ela acaba se estabelecendo, no final, a sociedade teosófica, né, como uma espécie de... Não é bem uma ordem, daí o nome sociedade, né, porque congrega essa questão da teosofia, que a gente já explicou até a etimologia da palavra, mas tem, né, em seus princípios, né, uma espécie de filosofia, de conceitos, né, e de uma reinterpretação de tudo que estaria por trás de todo esse mundo religioso, inclusive, daí o fato de ter tomado as pancadas que tomou, até das religiões, né, e por trás de vários meios esotéricos, né. Uma espécie de revelação de uma tradição que seria o chão, a base, pelo menos eu vejo dessa maneira, né, de todos esses movimentos que estariam existindo até aquele momento e que seguiriam adiante. De uma certa maneira, realmente a teosofia fez um pouco disso, explica muito. Porque, como eu disse, né, palavras como karma, maya, né, ilusão, né, e várias expressões, mahatmas, né, atmas, tudo isso se espalha, inclusive sendo absorvido por novas tradições que surgem e por antigas que já existiam, como, por exemplo, a própria maçonaria. Vários ritos maçônicos acabaram, de uma certa maneira, no século XX, por exemplo, incorporando em seus estudos temas teosóficos. Aqui no Brasil, né, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Eubiose, que tem uma época de ouro,
né, ainda na época do Juscelino Kubitschek, que chegou a ir conhecer, a sair da sociedade lá em São Lourenço, em Minas Gerais, tem fotos e tudo. O criador, né, o Henrique José de Souza, que vai criar uma sociedade espiritualista chamada Dharana, que depois se chama, vai acabar de uma certa maneira virando sociedade teosófica no Brasil, ou brasileira, e depois Sociedade Brasileira de Obiose. Ela é muito importante porque vários esoteristas brasileiros também participando dela, e não deixa de ser um braço, uma influência desse movimento todo. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa sociedade que tem até hoje uma ordem interna com as suas iniciações, mas é uma sociedade que você chega lá, você tem reuniões de estudos para discutir essas obras todas que a gente tem mencionado, né, esses pensadores que a gente também aqui já vinculou à teosofia. E quando você tem um pouco de conhecimento, você é convidado a participar dessa ordem interna que tem suas características. Eu não tenho certeza dessas características, já conheci pessoas que fizeram parte, eu não faço. Então, como algumas promessas você tem que fazer, porque a ideia é te reconectar àqueles mesmos mestres ascensos, né, como o Kuthumi, eu já mencionei aqui, o Amora, que estão vinculados a essa grande fraternidade branca que, de uma certa maneira, toma conta do mundo. A palavra não é controlar, mas assim, dar atenção. É um governo oculto do mundo. Sim. E isso impacta várias outras questões, porque várias ordens, inclusive, alguns movimentos Rosa Cruz trabalham com essa questão da grande loja branca, do governo oculto do mundo. Né? Sim, o Nicolas Roerich, que é um pintor famoso, que tem uma conexão importante com o Tibete, inclusive tem, se não me engano, um museu chamado Nicolas Roerich, acho que em Nova York, e que mantinha contatos, né, o Spencer Lewis da Morte mantinha contatos com ele. O Nicolas Roerich, que era uma espécie de legado para o Tibete, para o Oriente, é impactado também por esse tipo de conhecimento. É como se a sociedade tivesse aberto as portas para uma nova visão. Sim. Né? Uma nova visão de mundo dentro desse campo que a gente trata, né, das religiosidades, e que é diferente do Egito, que estava na moda nessa época. Verdade. A tal da egiptomania que os egiptólogos colocam, né? O Júlio Gralha, que a gente conhece, sempre fala nas palestras dele sobre essa, né? E que realmente a gente vê várias ordens que bebem dessa tradição do Egito. Até hoje, né? A Golden Dawn, importantíssima, talvez tenha sido a que mais, que veio primeiro, né? Hoje a morte. Então, mas vai além. Né? Ela abre as portas ao Tibete, à Índia, né? a um mundo que era totalmente assim diferente, né? Estranho, e que impacta muito o imaginário europeu. Mas ela não faz isso só de uma maneira quase que turística. Ela faz isso como eu disse, nós estamos falando aqui, uma bagagem teórica que acaba sendo apropriada por vários outros pensadores. Então, hoje a gente tem uma quantidade enorme de organizações no Brasil e no mundo que trabalham com um desdobramento desse saber, inclusive com trabalhos específicos sobre os mestres ascensionados, né, rituais, meditações, etc., de conexão com a grande fraternidade branca, como acontece com a Summit White House e outros, né? Ponte para a Liberdade, que foi muito famosa no Brasil, acho que ainda existe, e outros movimentos, e todos eles também com esse tipo de influência. E a gente acho que não pode deixar de também mencionar o Jorge Adum. Sim. O Mago Jefa, é o codinome dele. Inclusive escreve livros, ele é totalmente voltado para a teosofia, e que a Fundação Cultural Avatar, que você falou agora há pouco, divulga as obras dele, né? Obras Sim, verdade. que já não estão mais no catálogo, né? E ele tem livros maçônicos, né? Ele escreveu vários livros voltados para a maçonaria mesmo, né? Então, você tem lá o grau do aprendiz e seus mistérios, você tem o grau de companheiro e seus mistérios, o grau de mestre e seus mistérios,
né? E ele vai, acho que até o grau 6 ou 7, uma coisa assim. Eu não tenho todos, mas o Jorge Adum, que é apesar de não ser brasileiro, tem uma importância dentro da magia, né, do estudo, né, de um aspecto assim bem espiritualista aqui no Brasil. Talvez valesse a pena até um dia um bate-papo sobre ele. Eu acho que valeria sim. Né? Ele bebe na fonte da teosofia direto. Sim. Quem olha, por exemplo, os livros que ele fez para a maçonaria, é o simbolismo maçônico, principalmente nos 3 primeiros, né, Aprendiz, Companheiro e Mestre, totalmente reinterpretados à luz do conhecimento teosófico. São livros que a Pensamento editava, eu acho que ainda existem, são muito baratinhos, e que, assim, para alguns ritos maçônicos, é uma fonte de conhecimento bem interessante. Sim. E aí, dentro disso que nós estamos debatendo, né, o tema é vasto, eu diria até que uma das dificuldades que a gente vai ter é tratar nesse tempo restrito que nós temos de algo tão importante e, ao mesmo tempo, tão, como é que eu vou dizer, tão vasto, né? Seguindo aqui, Adílio, a nossa proposta de podcast, eu queria conversar contigo a respeito de como você vê o panorama. A gente até começou a falar um pouco, você mencionou a eubiose, etc. Eu, particularmente, conheço a eubiose a partir de uma outra vertente, desenvolvendo um trabalho para indígenas e quilombolas e assentados da reforma agrária. Conheci uma comunidade que era liderada por alguém da eubiose e que introduzia conceitos como permacultura, né, conceitos de revinculação do homem à terra e etc. E ali tem um desdobramento, né, da teosofia, que vai até chegando a outros âmbitos, né, de organização social e etc. Mas aí eu queria comentar um pouco contigo, que você falasse um pouquinho sobre o panorama da teosofia hoje, né, especialmente no Brasil, claro, falando em geral, mas especialmente no Brasil, como você vê hoje, né, os movimentos e qual a influência que você consegue perceber hoje na sociedade brasileira? Bom, assim, de uma certa maneira, a gente, como você falou, a gente já meio que foi tangenciando isso, né? Sim. Já falamos de vários movimentos aqui, então, para não ser repetitivo, eu acho que a gente podia falar, né, de como estão alguns desses movimentos hoje, na minha visão, como eu vejo. Eu conheci durante bastante tempo a eubiose, a Sociedade Teosófica também, e outros movimentos que nasceram. Existem várias outras ordens que não são conhecidas, são regionais, por exemplo, tem na cidade do Rio de Janeiro e tal, como a Ordem Mística de Regeneração, e outras, são totalmente teosóficas e nascem disso, mas que misturam com outras coisas, né? Às vezes com o espiritismo, com Umbanda, né, e tal. Além disso também com uma nova teosofia, vamos dizer assim, entre aspas, né, um termo que eu estou colocando, inventando aqui, para a escola arcana, né, e etc. Eu acho que houve um certo decréscimo na sociedade teosófica hoje. Eu acho que ela não tem mais o mesmo impacto que tinha, por exemplo, na primeira metade do século XX. A sociedade teosófica chegou aqui junto com vários outros movimentos. Obviamente a maçonaria já tinha, mas com movimentos como o martinismo, e eram basicamente a fonte de grandes... Você tem aqui o Mago Jefa, né, o Jorge Adum, o caso da eubiose, você falou também. Várias pessoas que criaram organizações e tiveram alguma importância nesse movimento, o martinismo no Brasil, Arília Xavier, etc., passam pela sociedade teosófica de alguma maneira, mais profundamente ou menos profundamente. Tá? Por quê? Como eu estava dizendo antes, eu acho até que eu respondi de uma maneira até menos superficial quando você perguntou dos conceitos, né, na pergunta anterior, mas só retomando com o que eu já tinha falado, que vários conceitos, vários pensamentos da teosofia ajudavam a explicar o que a Europa já tinha, com outro linguajar. É como se fossem os dois lados de uma mesma moeda, Oriente e Ocidente, se completando, né? E acho que você concorda com isso, e se ajudando. Eu acredito até que ajudou mais o Ocidente do que as tradições ocidentais tenham ajudado ao Oriente, na minha visão. Verdade.
né? Me parece que o impacto foi muito maior de lá para cá do que daqui para lá, né? Então, por exemplo, os conceitos de mundos espirituais, de planos espirituais, que é um pouco diferente do conceito, né, do Kardec, do plano astral, há um profundíssimo estudo sobre como funciona o plano astral, o plano mental, o plano búdico, o que realmente é, né, o plano no astral, no físico, o que é Maia, o que é realmente a ilusão, como as pessoas se perdem para gerar o karma, né, ou o seu contrário, né, o bom caminho, né, o Dharma, que lembra um pouco, em alguns aspectos, a questão do Tao, né, lá do Oriente. Então, várias tradições encontraram uma ótima fonte de aprofundamento e explicação de suas ideias bebendo na Sociedade Teosófica. Então, eu acho que a Sociedade Teosófica, junto com a maçonaria, foram os dois principais movimentos da onde nasceram vários outros aqui no Brasil. Isso acontece um pouco nos Estados Unidos também. A teosofia teve um impacto grande lá. E, de uma certa maneira, ali também um pouco na França, mas a França já tem uma tradição mais antiga, onde muitas coisas já pululavam aí, já diferentes, o rosacrucianismo, mas também bebem na Sociedade Teosófica e nessas explicações todas, né, nesse véu que se abre. Não à toa que a outra coleção chama Isis Sem Véu, por causa disso. Sim, sem dúvida. Um desvelamento desse saber. Então, eu acho assim, que hoje essa importância decresceu bastante, infelizmente. Né? Até isso acontece com todas as organizações, nós já falamos isso em outros podcasts, talvez pela internet, pela globalização, pela maneira superficial com que as pessoas se dedicam às coisas hoje em dia, na minha modesta opinião. Acho que as pessoas não se comprometem com quase nada, sabe? E tá aqui, amanhã tá ali, tá em 30 ordens ao mesmo tempo, mas não tá em nada, né? Bom, por aí vai, né? Cada um sabe o que faz. Mas... Assim esperamos. Assim esperamos, né? Desde que não atrapalhe, tá bom. Né? É o que a gente fala. Desde que não vai atrapalhar aqui, perturbar. Enfim, tudo bem. Então, assim, eu acho que hoje, assim como aconteceu com a Biose tem um tempo magnífico em São Lourenço, como eu disse, Juscelino Kubitschek foi lá, o presidente do Brasil, né, e tal. Hoje, muita gente até não conhece a Biose, nunca ouviu falar. Então, houve um decréscimo na advento da segunda metade do século XX e início do XXI, desse tipo de pensamento. Porém, eu acho, né, ainda tentando responder a tua pergunta, que a influência ficou de vez. De vez. Eu acho que não há mais como separar, né, até porque a globalização é isso mesmo, né? Talvez a sociedade... Vou criar um negócio aqui agora, né? Não sei se você vai concordar, mas talvez a Sociedade Teosófica tenha feito uma espécie de... tenha sido um primeiro movimento de globalização dentro desse métier que a gente tem, né, quando abre as portas, né, da Europa, dos Estados Unidos, da América, para o lado de lá, para o Oriente. Né? Aí ela fez uma globalização esotérica, ocultista, vamos dizer assim. É por aí mesmo, eu vejo bem por aí, porque, na verdade, quer dizer, o que já existia no Oriente já vinha sendo sistematizado há alguns milênios. Vou dar um exemplo só de obra que teve inspiração para autores da teosofia, que é o Mahabharata. Você vai ver o Mahabharata, né? Ele foi criado há mais de 2.000 anos, 2.600 anos, se não me engano, Mahabharata. E aí, quer dizer, isso já estava mais ou menos sistematizado no Oriente, né? As doutrinas taoístas, as doutrinas budistas, o hinduísmo. Outro dia eu estava vendo um filme indiano desses de massa, né? Que a Índia também resolveu fazer um tempo para cá, né? Você deve saber disso. Um cinema de massa, né? Que é Bollywood, né? E aí, num desses filmes de Bollywood, um filme chamado Bahubali, contando lá a história de um sujeito que era descendente da linhagem de Shiva. Aí você vê, caramba, eles estão, né? Eles estão ainda trazendo conhecimentos de 5.000, de 4.000 anos atrás. Eles estão bem sistematizados. Porém, o Ocidente não tinha isso.
O Ocidente não Isso. tinha isso com as suas doutrinas ocultistas, esotéricas, né? E acho que esse foi um papel muito, muito importante que a teosofia desempenhou e que ainda desempenha, mas como você bem ressaltou, com alguma defasagem, com algumas perdas, né, que foram acontecendo com o tempo. Né? Sim, E aí, talvez e se aí adaptar, né, aos aos tempos. novos tempos. E aí, Adílio, é claro que esse é um assunto que provavelmente, até pela sua amplitude e disseminação, ele ainda vai ser retomado, mesmo que indiretamente, em outros momentos, né? Mas devido Sim. ao formato do nosso trabalho, a gente está se encaminhando para uma conclusão. E aí, eu queria falar contigo sobre a possibilidade de nós fazermos algumas, não só fazer o encerramento, mas fazermos algumas sugestões de leitura, indicações para quem quer se aprofundar mais nesse conhecimento da teosofia, né? Sim. Então, Bom, eu começaria a finalizar citando, nós já falamos de vários livros aqui, né? sim. Mas eu incluiria da Blavatsky A Voz do Silêncio como uma indicação, um livro fininho. A editora Pensamento tem muito material sobre a teosofia, mas esse é um dos livros mais importantes que você possa ter, estudar, porque ela fala bastante, de uma maneira bem curtinha, sobre o que é a própria teosofia, sobre os lamas tibetanos, o Bodhidharma, as escolas esotérica e exotérica, né? E isso é importante, porque a magia trabalha com essas questões. Ela fala, né, dos magos negros e brancos, tudo isso de a senda aberta e a senda secreta, para quem está começando. E esse é um livro de referência. A Doutrina Secreta e Sem Véu e A Voz do Silêncio são, esse que eu estou comentando agora, são dois livros que são referência. Claro que Anna e Bessa, né, e o Lyd Bitter escreveram muitas coisas. O Lyd Bitter tem um livro famoso sobre os chakras, porque ele era vidente, né? Então ele transcreveu, existem imagens de como ele via os corpos sutis, o plano astral. Nesse livro sobre os chakras, eu acho muito bom, uma ótima descrição, e várias tradições trabalham com aquela definição, com aquela estruturação dos chakras. Eu acho interessante para quem quiser se aprofundar nisso, porque mesmo quem trabalha com terapias vai precisar conhecer o que são os chakras. Ah, sem dúvida. Então, e o Lyd Bitter tem várias obras. Eu particularmente indicaria também Os Mestres e a Senda, que é fácil de achar e também é da Pensamento. Se você quiser entender como é vista essa visão de discipulado, né, e sobre as grandes iniciações nesse plano, mas principalmente que acontecem em outro plano e que justificam os vários festivais que acontecem baseados na Lua, né, e em datas importantes, como o nascimento do Cristo, o nascimento do Buda em maio, né, a Lua cheia de maio, por exemplo. Né? Agora, recentemente, tivemos, né, o Ano Novo Chinês e o Ano Novo Lunar, né? O Ano do Tigre começando nesse sentido. Pois é, a Lua acaba sendo a fonte para muitas tradições do Oriente, a fonte desse calendário, dessa regra, vamos dizer assim. Enquanto o Sol, que é um dos símbolos de Jesus, está aqui no nosso calendário ocidental. A editora Emos tem um livro da Blavatsky que eu acho interessante, que é a Doutrina Oculta, e que eu acho que, não sei se ainda, acho que não está editado, mas deve ter em sebo, né? Onde há uma, digamos assim, uma abordagem dela ao ocultismo, né? Sobre a questão do que é magia negra, ciência, a visão de ciência, porque para a teosofia a ciência profana e a esotérica se misturam, né? Sim, verdade. E o ocultismo prático, as artes ocultas. Então, para quem tem um interesse nessa questão menos mística, mais ocultista, esse livro, que deve ter em sebo, né, Doutrina Oculta, eu acho que é importante. Boa recomendação. Bom, é uma recomendação. Um outro que eu acho importante para conhecer a obra dela, né, do Henry Steele Olcott. O Olcott trabalhou também na Sociedade Teosófica, tem um livro, da coleção Raízes do Oculto, que fala sobre a verdadeira história da Madame H.P. Blavatsky. Também acho que pode, aqueles que gostam mais
parte biográfica e para entender também um pouco do que a gente falou aqui no movimento. E a Annie Besant tem vários livros sobre karma, dharma. Normalmente são livros muito fininhos, pequenos, mas O Caminho do Discipulado, para mim, é um livro muito interessante, onde ela vai falar sobre as qualidades, a vida do discípulo, o que é o caminho do discípulo, porque o objetivo que está por trás da sociedade teosófica é o cara seguir o caminho dos mestres e, nessa encarnação, já ter contato com eles, como ela tinha, né, mestre da Grande Fraternidade Branca. Não é o seu guia espiritual só. Sim, né? claro. E você trabalhar para eles aqui. O objetivo dessas organizações de fundo teosófico é isso, você está em sintonia com esses mestres e ser aqui um diapasão, um reflexo deles, atuando aqui a serviço da luz, né, do Criador, por meio da Grande Fraternidade Branca. Esse é um trabalho que, obviamente, demanda várias etapas, várias iniciações nesse plano, em outro plano, e etc. E esses livros que eu estou mencionando explicam, de uma certa maneira, isso. Bom, as cartas dos Mahatmas eu já falei. E eu citaria só mais dois para a gente encerrar a minha parte aqui, pelo menos. A Annie Besant, para quem gosta do cristianismo, tem um livro que eu acho interessante, que é o Cristianismo Esotérico. Porque, enquanto videntes, como é o caso do Lyd Bitter também, eles descrevem o lado oculto das religiões, inclusive como eles viam no outro plano essas religiões acontecendo, não só as missas, né, mas a questão de como eles interpretavam e recebiam, né, essas comunicações do que era a Trindade, o lado oculto das religiões, os vários aspectos do Cristo, né, histórico, mítico, místico, e por aí vai. Sobre os sacramentos. Então, para quem gosta de um cristianismo que tem esse aspecto mais gnóstico, eu acho que esse da Annie Besant, o Cristianismo Esotérico, é um livro importante. Assim como tem um outro que não tem a ver com teosofia, mas só fazendo um parênteses, que eu acho fantástico, que é o Evangelho Esotérico de São João. Também tem na pensão. É do Paul Lecourt. Não é teosófico, mas para quem gosta desse lado interno do cristianismo, mais gnóstico, são dois livros importantes. Por fim, fala, discutir, interromper. Não, isso aí. E só para não ficar mais chato aí, eu deixar mais um. Uma vez eu ganhei, há bastante tempo, um livro que ninguém dá nada por ele, que é da Sinira Riedel de Figueiredo, chamado Iniciação Esotérica. Também é da Pensamento, para variar. Né? A Pensamento, que nasce do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, é uma outra tradição que também bebe da teosofia, assim como do martinismo e tal, mas ela investiu muito nessas várias e várias obras, né, porque tem muita coisa sobre teosofia escrita em português e em outras línguas, então por isso que a gente tem acesso. Né? Mas é um livro fino, mas que eu recomendo, eu sei que é pouco conhecido, mas para você entender o que é uma iniciação, quando você vai receber isso nesse plano, no plano astral, é um livro que vale a pena, Iniciação Esotérica, né, que vai tratar, né, de várias coisas que acontecem com você, né, explicam desde a lei da evolução, né, o que é a questão do mau karma, o bom karma, até sobre a questão do uso do álcool e do fumo, e como acontece isso quando você é um iniciado, o que acontece antes, durante e após a sua iniciação em qualquer organização esotérica. Desde que essa organização esotérica, essa iniciação, tenham realmente alguma vinculação com alguma egrégora, né, e você, obviamente, esteja aberto a isso, porque às vezes você não, existem pessoas que às vezes fazem uma iniciação, mas não estão conectadas com nada daquilo, como se fosse um passatempo. É verdade. Então, esse livro ele fala da parte exotérica e esotérica das iniciações. Então, apesar de não ser de nenhum grande nome da sociedade teosófica, essa obra nasce, né, da teosofia de uma pessoa que frequentou o mundo, né, da teosofia, e eu acho que fica aí como dica, além das obras conhecidas, deixar uma menos conhecida aí também. Muito bem. E eu queria deixar só uma sugestão, né, de obra, que é justamente os 12 Trabalhos de Hércules da Alice Bailey, porque ela faz um contato muito bacana entre a dimensão iniciática e a dimensão psicológica e emocional do homem,
na sua jornada, utilizando como metáfora os trabalhos de Hércules e ligações com a astrologia e com questões kármicas. É um livro também muito interessante. Quero deixar como sugestão também esse livrinho, que eu acho que aproxima bastante, né, do pensamento teosófico. Bom, As então, obras dela são importantes, né? sim, muita coisa. As obras dela, que são vendidas na Fundação Cultural Avatar, como se fosse uma nova teosofia. O reaparecimento do Cristo, por exemplo, essa questão toda do Cristo visto pelo ponto de vista, já que a gente falou do cristianismo esotérico, do ponto de vista do oculto, do ocultismo, do misticismo, é muito trabalhada para que se entenda e se entre em conexão com esse Cristo, né? Saia de uma coisa só externa, exteriorizada. Exato. Então, mas é isso. Então, Adílio, nós estamos aqui chegando ao final do programa. Eu vou fazer minha saudação final ao público. Te convido a fazer o mesmo e desejando que seja muito proveitoso para todos, que as pessoas possam se interessar em se aprofundar. Nós estamos mantendo a diretriz da sabedoria arcana, no sentido de que ela não trabalha do ponto de vista teosófico, como não trabalha do ponto de vista Rosa Cruz, de maçônico, etc., mas sim atua como elemento de divulgação dessas doutrinas e de outras formas de pensamento místico, religioso, etc. Então, desejo a todos saudações fraternais, saudações arcanas. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Nós temos o Instagram da Sabedoria Arcana, o Facebook da Sabedoria Arcana, nós estamos no Spotify, nós temos o site da Sabedoria Arcana, que é sabedoriaarcana.com.br, em que lá vocês encontram materiais os mais variados possíveis. Nós temos textos, nós temos livros, nós temos links para os podcasts, nós temos muita coisa para quem já viu o nosso trabalho, para quem gosta do trabalho que a gente vem desenvolvendo, e nós convidamos vocês a visitarem. Então, mais uma vez, saudações arcanas a todos e até a próxima. Passando aqui agora para o Adílio fazer a sua saudação final ao nosso público. Obrigado, Pablo. Obrigado, a todos os ouvintes que estão aí com a gente sempre, né? E lembrando, foi muito bom você ter colocado isso, lembrando que a gente também não se propõe a esgotar, né, a temática. A gente pega, né, cada um dá sua opinião, sua visão dentro daquilo que a gente acha que está dentro do contexto que a gente está falando aqui. Mas, claro, muita coisa sempre fica por ser dita, por se falar. Então, para aqueles que são frequentadores da Sociedade Teosófica, né, que são especialistas, né, que nos perdoem, tenham essa consideração. E eu gostaria também de deixar aqui um outro alô, um outro agradecimento à Laura, né, que ouve sempre a gente, né, que está com a gente lá em Manaus, e que ela possa também continuar aí prestigiando. Laura Oliveira da Frota. Obrigado aí pelo carinho, sempre mandando mensagens elogiando o nosso podcast, diz que é o melhor podcast que nós temos aí. Muito obrigado. Então, um beijo, uma lembrança para você. E, mais uma vez, saudações arcanas e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito em breve estaremos de volta. Saudações arcanas e nos vemos em breve. Até. Até.